Gravando. Pátria amada Brasil, selva, eu estou aqui do lado de duas personalidades da mais suma importância para o Estado. Do meu lado esquerdo aqui, não por qualquer citação, o meu querido irmão, o economista, advogado, doutor Afonso Lins, porque, segundo Dom Pedro, todo aquele que se formasse em medicina ou se formasse em direito deveria ser chamado por doutor. Então, o Afonso, como engenheiro, como economista, tem uma experiência de valores para o nosso Estado incomensurável. E o mais interessante, ele continua jovem, né? Eu já estou com 61 anos e o Afonso continua um menino, pô. Então, essa experiência que o Afonso tem de vida, de cidade, de Estado e de federação nacional, ele está na escolha transferindo aqui para a engenheira Alzira. A Alzira tem um currículo extraordinário, 3 doutorados, pós-graduações, formações, e será, de acordo com a vontade de Deus, sempre a primeira mulher a presidir o CREA Amazonas, tá? E a primeira no Brasil como engenheira de pesca a presidir um CREA. Então, Afonso, dentro dessa tua experiência, eu queria que tu me dissesse qual foi a tua motivação para fazer essa escolha tão acertada? Na verdade, a Alzira, quando era ainda diretora da Associação de Engenheiro de Pesca, isso lá em 2003, chegou a nos procurar, junto com o Elci, eles dois dirigiam a EP, para que a gente pudesse, naquela época, já registrar a EP no CREA. Então, dali eu conheço a Alzira e ela veio galgando cada vez mais espaço na engenharia, na agronomia e nas geociências. Isso culminou com a eleição dela para conselheiro federal. E a Alzira se elegeu conselheira federal adjunta, mas a pandemia veio e ela acabou tendo que assumir, porque o nosso conselheiro federal teve problema de saúde e ela acabou tendo que assumir. E aí fez um belíssimo trabalho como conselheira federal, tanto é que ainda esse ano, mesmo sem ser conselheira federal, continuou sendo convidada pelos conselheiros para participar e para desenvolver o trabalho no CONTEC. O que é o CONTEC? Nada mais é que a parte técnica da Semana da Engenharia desenvolvida por alguém. E a Alzira praticamente é que escolhia os trabalhos que vinham, que tinham condições de representatividade com relação a todos os estados. E aí, com esse trabalho todo, com esse conhecimento todo, acabou que a Alzira é a nossa candidata à presidência do CREA, com toda a competência. Tu falaste em pós-graduação, ela é PhD 2 vezes, então está muito bem preparada. Hoje ela é professora do IFAM e coordena a aquicultura lá no campo de Presidente Figueiredo, ou seja, ela é do interior hoje. E isso é importante porque a gente está trabalhando muito com o CREA para o interior e a Alzira tem esse conhecimento, né? Continuar todo o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo desses 6 anos. Não foi fácil, foi muito difícil, mas a gente venceu. Hoje o CREA é outro. As pessoas que quiserem ver, é só ir lá na sede que você vai ver uma nova sede. O prédio que estava inacabado lá atrás está totalmente concluído, ficou mais de 20 anos parado. Além disso, interior do estado, nós passamos de 2 para 23 inspetorias. Nós temos inclusive a inspetoria da Zona Leste e da Zona Norte. Então isso é um ganho também para o nosso conselho. Fora a fiscalização, a gente vem batendo recorde todo mês. De junho do ano passado a junho desse ano, mais de 10.000 fiscalizações. Então, esse legado todo, a Alzira vai estar defendendo, vai estar fazendo com que isso seja multiplicado. Promessa dela de campanha para 31 municípios do interior. Mas avançar com o atendimento, avançar com as CACs, avançar com tudo que a gente já vem fazendo com muito carinho com relação ao CREA. E claro, ela vai ter que fazer um processo seletivo, pelo menos, para a contratação de novos funcionários e de novos fiscais, porque o CREA está avançando e vai precisar muito, né? E o próprio estado do Amazonas vem crescendo na engenharia, na agronomia e nas geociências com tudo isso. Então eu tenho certeza que o melhor nome para que isso aconteça é a Alzira Miranda, engenheira de pesca, de formação, né, que tem muita experiência e tenho certeza, e mais ainda, que eu queria abrir um parênteses,
A gente viu isso no interior, porque a gente O Afonso é candidato ao diretor-geral da Mútua, da Caixa de Assistência. E aí a gente viu muito isso no interior, a gente percorrendo o interior, a gente conversava e perguntava se alguém sabia o que era a Mútua, o que era a Caixa de Assistência. Não sabia. Ninguém, né? E muita gente se registrou e se filiou à Mútua porque a gente passou por esses municípios. E aí, o que a gente quer como diretor-geral da Mútua? Isso, o Afonso, como presidente do CREA, já fazendo um trabalho de conscientização com os técnicos do interior sobre o que é a mútua. Né? Isso mesmo. Esse é o diferencial, Afonso, que muitas vezes as pessoas não entendem. O colaborador diz, o Afonso é do CREA, para que ele está se metendo na mútua? Não, é uma coisa que tem que trabalhar junto, né? Porque a gente quer fazer com que o profissional realmente receba os benefícios. Hoje ele tem dificuldade de chegar a esses benefícios. A gente vai trazer esses benefícios com mais recursos e a gente tem, a gente conhece Brasília, conhece como funciona todo esse meio. Ano passado, como presidente, eu consegui mais 2 milhões para a Mútua, para ajudar. Imagina a gente estando como diretor-geral da Mútua. Eu tenho certeza que nessa parceria, presidência do CREA, diretoria-geral da Mútua, a gente vai fazer com que cresça não só a Mútua, mas também cresça o CREA. E essa é a nossa ideia. Mais ainda, convênios. Eu chego hoje no Paraná, que é um dos melhores Mútua, a melhor caixa de assistência, você já solta do avião já com parcerias, por exemplo, com táxi, com Uber, com 99, chega no hotel, parceria com hotel, parceria com supermercado, com farmácia, e aí eu abro um parênteses, farmácia, todas as farmácias da cidade, não é só um tipo de farmácia que tem convênio em nível nacional, não. Inclusive eu quero levar isso para o interior, porque eu sei que o interiorano tem mais dificuldade ainda com relação a esses convênios. Então a gente quer fazer com que realmente a Mútua, a Caixa de Assistência, seja para todos os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociências, e não para meia dúzia de amigos do diretor, que é o que acontece hoje na Mútua. Apesar das amizades serem muito importantes, elas não podem ser circunscritas, elas têm que ser capilarizadas. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha boa relação com o Afonso. Um dia o Afonso, assessor do ministro do transporte, Alfredo Nascimento, e o Afonso precisava ir a um país e o voo dele ia fazer um pouso nos Estados Unidos e o visto dele estava vencido. O Afonso me ligou à noite, não foi, Afonso? O Afonso estava em Manaus e eu estava em Brasília, na assessoria do professor Gilberto Mestrinho, na comissão de orçamento. E em 12 horas, não foi, Afonso? 12 horas. Em 12 horas eu mandei um passaporte novo oficial pro então assessor do ministro, com visto, com todas as regalias que a lei proporciona. Então, parceria é isso, Brasil. Você tem uma expertise, o Afonso é o meu estado. Quando ele precisou disso, não era o Afonso, pessoa física, não, era o Afonso, servidor do estado do Amazonas. Então, Alzira, eu acho que a gente tem que estar unido, porque que eu pedi essa oportunidade de ter esses 30 segundos de fama aqui junto com o Afonso, porque o Afonso, com a experiência dele, está transferindo valores para Alzira que vai ser extremamente importante para o estado do Amazonas, né? Eu, infelizmente, não voto no CREA, mas se eu votasse no CREA hoje, o meu voto era da Alzira e era do Afonso para a Caixa de Assistência. Então, quero agradecer vocês por essa oportunidade, tá? E que o Amazonas realmente entenda a importância de voltar na Alzira e voltar na experiência do Afonso Lins. Obrigado, Afonso, por esses 30 segundos. Obrigado, Alzira, é um prazer ter conhecido agora. E vou dizer mais, Brasil, a gente tem vários projetos que, mesmo eu não sendo engenheiro, eu me meto num bocado de área. E o Afonso é testemunha de um projeto que nós tivemos a honra de receber de presente do professor Oscar Niemeyer, que é o projeto arquitetônico da ponte que atravessa o rio Amazonas. Não é o Rio Negro, nem é o Solimões. Ele atravessa o rio Amazonas.
e o Afonso já até gravou comigo numa outra oportunidade, despretensiosamente, porque ele não era candidato a nada, não estava investindo numa oportunidade, não. Como CREA, ele me falou da importância que é todo o projeto de engenharia, o CREA estar envolvido. Então, eu vou passar depois para ti essa importante missão e, dependendo do que o Instituto Oscar Niemeyer decidir com relação à vinda a Manaus, o CREA tem que participar. Claro. Tá? Fico grato, é isso, Brasil, selva. Então, nós chegávamos no interior, a gente conversou antes, você me perguntou quantos a gente tinha feito durante esse programa, né, CREA Mais Presente, a gente fez 41 municípios. Então, as minhas férias que eu tinha do IFAM foram todas dispensadas, doadas ao Estado a esse trabalho. Exatamente. Né? Foi muito legal, porque durante esse trabalho a gente foi conhecer o interior. E isso é não remunerado, né? Não remunerado. Foi conhecer o interior da forma que o povo amazônico conhece, que é por meio das lanchas, barco, jatos. Todo esse trabalho foi feito dessa forma. E o que foi legal, que a gente apresentou o CREA para a sociedade local e chamou os profissionais que existiam ali para fazer aperfeiçoamento. E eles se aperfeiçoavam. Junto a isso, tinha a fiscalização que trabalhava em paralelo. Quando a gente, durante o dia, a fiscalização ocorria, a gente ia apresentar o CREA. Durante a noite, a gente fazia os aperfeiçoamentos. Quando o profissional chegava conosco, eles ficavam lisonjeados, porque eles nunca tinham visto a atuação do CREA no interior. Mas essa atuação, ela foi feita para que pudesse ampliar o mercado. Ora, se há fiscalização, há uma fiscalização sobre o exercício da profissão. Se chega no local, e aí eu falo local e não obra, porque a gente não estava atuando só em obra, a gente estava atuando em qualquer serviço que precisasse de um profissional de engenharia, a gente abria mercado de trabalho. Tanto é que em Manicoré, de tanto visitar as fábricas de gelo, nós conseguimos colocar no mercado engenheiro mecânico, que de pronto foi lá e nos agradeceu pela atuação. Só a fiscalização já gerou os empregos formais. Isso a gente está falando de uma modalidade de um profissional. Mas imagina isso em 41 municípios. Sim, é uma mudança. Então vejam que a atuação do CREA, quando ela se expande, a gente começa aumentando o mercado de trabalho para o profissional, que é o nosso pleito agora para a presidência do CREA. Então, quando a gente fala de continuidade, a gente fala de um CREA que já está novo, que já existe, e por isso que a gente precisa ampliar, a gente precisa segurar essa peteca, né, que foi jogada pelo Afonso, e fazer com que isso continue. Compartilhar esse trabalho. Perseverando e ampliando. Né? Então, haverá necessidade de aumento de fiscais? Sim, haverá. Porque com mais fiscais, eu aumento a fiscalização. Então, aumentando a fiscalização, óbvio que eu aumento o mercado de trabalho para os engenheiros. E é por isso que a gente está preocupado em fazer isso para o interior. Fazendo para o interior, eu automaticamente faço para a capital também. Porque aí eu desisto. Eu levo de volta os profissionais que estão na capital hoje para a sua cidade natal, por exemplo. Brasil, a Amazônia, ela não é para amadores. Tá? Conhecer o Amazonas não é coisa para principiantes. A pessoa tem que estar estabelecida. Eu tenho que me exibir um pouquinho aqui também com essas duas feras, que eu fui assessor de 3 governadores do estado. Fui assessor do governador Gilberto Mestrinho, professor Gilberto Mestrinho, fui assessor do Amazonino, do Vivaldo Frota e depois do Amazonino. E isso me deu o privilégio, assim como o Afonso, que foi assessor direto do ministro do Transporte, esteve no DENIT por 4 vezes aqui no Amazonas, a conhecer o Estado como poucos e poder contribuir com o Estado com essa experiência que ele tem, que a Alzira tem e que eu tenho, podendo estar aqui pedindo para eles colaborarem nesses meus 30 segundos de fama. O Afonso tem um trabalho agora para a Caixa de Assistência dos Engenheiros. E Afonso, fala alguma coisa dessa, da importância que é o profissional da área de engenharia que esteja inscrito no CREA utilizar fazer parte da Caixa. É um instrumento de apoio que poucos engenheiros conhecem, né? Na verdade é exatamente isso. E a gente viu isso no interior. Porque a gente o Afonso é candidato
ao diretor-geral da Mútua, da Caixa de Assistência. E aí a gente viu muito isso no interior, a gente percorrendo o interior, a gente conversava e perguntava se alguém sabia o que era a Mútua, o que era a Caixa de Assistência. Não sabia. Ninguém, né? E muita gente se registrou e se filiou à Mútua porque a gente passou por esses municípios. E aí, o que a gente quer como diretor-geral da Mútua? Isso, o Afonso, como presidente do CREA, já fazendo um trabalho de conscientização com os técnicos do interior sobre o que é a Mútua. Né? Isso mesmo. Esse é o diferencial, Afonso, que muitas vezes... Que tem muita experiência e tenho certeza... e mais ainda, que eu queria abrir um parênteses. A Alzira foi coordenadora da Uninorte das engenharias durante mais de 10 anos. E ela formou mais de 5 mil profissionais. E você coordenar iguais alunos e professores não é fácil, é muito difícil. Né? Então, ela não tenho dúvida que ela está muito bem preparada para ser a nossa futura presidente do CREA do Amazonas. Brasil, eu estou tendo aqui os meus 30 segundos de fama do lado desses dois gigantes da área de engenharia aqui no estado do Amazonas. Mas o Afonso havia me colocado uma situação que eu acredito ser de extrema importância na área da pesca, da engenharia, né? Me fala alguma coisa e o que está faltando para a Universidade Federal engajar nesse pleito? Olha, na verdade a gente tem apoio hoje de praticamente todas as universidades, todos os professores, porque ao longo da nossa administração nós trouxemos os professores para dentro do CREA. Por quê? Porque nós só tínhamos 4 instituições de ensino que eram registradas no CREA e indicavam conselheiros, professores para o CREA. Hoje nós estamos com 11. Qual é o curso que nós estaríamos pleiteando nessa área? Vários. Inclusive, nós precisamos, por exemplo, de agronomia no sul do Amazonas, o curso de agronomia no sul do Amazonas, nós precisamos de mais engenheiros navais. Esse da engenharia naval, para mim, é extremamente importante em função das nossas estradas, né? Nossas estradas são os rios, e nós não temos esse curso ainda aqui. Sim, e não só isso, nós temos na UEA, mas aí acontece, a dificuldade que a UEA teve de formação foi muito grande, porque para trazer professores para cá com o Amazonas é muito difícil. Né? Eu sou da época ainda que nós só tínhamos 4 engenheiros navais registrados no CREA. E aí só era possível cada profissional ter responsabilidade técnica por 2 empresas. E aí, como é que você fazia se só tinham 4 engenheiros navais? Então sempre a gente tinha que estar na plenária do CREA autorizando esses engenheiros navais para poder ser responsável técnico por mais de 2 empresas. Então hoje a realidade é outra. E aí eu tenho certeza que com essas formações de novos engenheiros navais, a gente passa a ter uma identidade na área da engenharia naval. E isso é importante, porque a engenharia naval do Amazonas nem de perto é igual à engenharia naval, por exemplo, do Nordeste. Claro que não. Claro que não. A realidade é outra. E a do Rio de Janeiro também, que tem Exato, mas por quê? Porque nós trabalhamos aqui nos rios. Então a gente sabe da dificuldade. A acidez, por exemplo, do Rio Negro é diferente da acidez do Rio Solimões, do Madeira. Né? Aí eu te pergunto, quantas hidrovias nós temos no Amazonas hoje? Homologadas, né? Como hidrovias? Nenhuma. E aí nós utilizamos de forma... porque está ali o rio, né? Sim, mas cadê? Está faltando isso. E o aí CREA, eu clamo. a participação do CREA nisso? Nós temos o GT, e essa foi uma intenção nossa. Nós passamos a criar os grupos de trabalho e hoje já são mais de 14 grupos de trabalho que a gente criou. Dentre eles, o de engenharia naval. Excelente. E diz uma coisa, desse trabalho todo que o engenheiro Afonso praticou nessa última administração, qual será o foco da sua administração aí? É a ampliação das inspetorias? Me fala alguma coisa disso, porque é isso que vai gerar os empregos que tanto o Afonso colocou, né? Fato. Assim, dentre todas as propostas que nós temos, a primeira e a principal é não retroceder. Então, dar continuidade a todo esse trabalho. E pensar no seguinte, se a gente faz um trabalho para o interior, a gente desincha a capital. Desinchando a capital, a gente vai ter um aumento de mercado de trabalho para todo mundo.
Imagina o seguinte, o Afonso teve a sacada de colocar em prática um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho do Interior. Para quê? Para que os interiores conhecessem o CREA e junto com esse conhecimento levado pelo GT do Interior, dentro de um programa que a gente chamou de CREA Mais Presente, e a fiscalização e aperfeiçoamento também. Então, nós chegávamos no interior, a gente conversou antes, você me perguntou quantos a gente tinha